Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição! Gratidão! Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 34. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versos de 1 a 5 e 14. Este capítulo esboça o caráter e importância da obra de Cristo. Como quem compreende o seu assunto, João atribui a Cristo todo o poder e fala de sua grandeza e majestade. Despede ele raios divinos de preciosa verdade, como luz do sol. Apresenta a Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. A doutrina da encarnação de Cristo na carne humana é um mistério, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Colossenses 1, 26. É o grande e profundo mistério da piedade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Cristo tomou sobre si a natureza humana, natureza inferior à natureza celestial. Coisa alguma poderia como esta mostrar a maravilhosa condescendência de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. João apresenta esse maravilhoso assunto com tal simplicidade que todos podem apreender as ideias expostas e ser esclarecidos. Cristo não fingiu assumir a natureza humana, ele de fato a tomou sobre si. Em realidade, possui a natureza humana. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Era ele o filho de Maria. Era da semente de Davi segundo a descendência humana. É declarado ser ele homem, o homem Cristo Jesus. Ele é tido, escreve Paulo, por digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus 3, verso 3. A pré-existência de Cristo. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando aqui na terra, também fala ela positivamente em sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade era ele o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitassem, seriam benditos. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. Antes de serem criados homens ou anjos, a palavra ou o Verbo estava com Deus e era Deus. O mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era essencialmente, no mais alto sentido, Deus. Estava ele com Deus desde a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Era ele a excelente glória do céu. Era o comandante dos seres celestes, e a homenagem e a adoração dos anjos era por ele recebida como de direito. Isto não era usurpação em relação a Deus.
O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, declara ele, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Provérbios 8, de 22 a 27. A luz e glória na verdade de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo-o resplandecer com a divina glória original. Esta verdade infinitamente misteriosa em si explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. Aqui se apresenta uma pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo, como raios vivos de luz do trono eterno. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 1 e 2. Nós pregamos a Cristo crucificado, declara Paulo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versos 23 e 24. Um mistério. Que Deus assim se manifestasse na carne é, na verdade, um mistério. E sem o auxílio do Espírito Santo não podemos esperar compreender este assunto. A mais humilhante lição que o homem tem de aprender é a nulidade da sabedoria humana e a loucura de procurar, por seus próprios esforços desajudados, encontrar a Deus. Poderá ele exercer ao máximo suas faculdades intelectuais, poderá possuir o que o mundo chama uma educação superior, todavia pode ainda ser ignorante aos olhos de Deus. Os filósofos antigos jactavam-se de sua sabedoria, quanto, porém, pesava ela na balança de Deus. Salomão possuía grande erudição, mas essa sabedoria era loucura, pois não soube permanecer na independência moral, livre de pecado, na força de um caráter moldado segundo a semelhança divina. Salomão contou-nos o resultado de suas pesquisas, seus esforços penosos, suas perseverantes indagações. Declara ter sido vaidade sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Sua estimação do caráter divino, seu conhecimento imperfeito dos atributos divinos, não ampliaram nem expandiram seu conceito mental. Sua mente não se enobreceu em conformidade com a vontade divina, mas precipitaram-se na mais crassa idolatria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, versos 22 e 23. Este é o valor de todos os requisitos e conhecimentos à parte de Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, diz Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Cristo se acha investido de poder para dar vida a todas as criaturas. Assim como o Pai que vive me enviou, diz ele, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, 57 e 63. Não se refere Cristo aqui à sua doutrina, mas à sua pessoa, à divindade de seu caráter. Em verdade vos digo, diz ele ainda, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. João 5, de 25 a 27. O significado do nascimento de Cristo. Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão, mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Antes que o mundo fosse feito, estava combinado que a divindade de Cristo fosse envolta na humanidade. Corpo me preparaste, diz Cristo. Hebreus 10, verso 5. Mas ele não veio em forma humana antes que tivesse chegado à plenitude do tempo. Então veio ao nosso mundo como bebê em Belém. A ninguém nascido no mundo, nem mesmo ao mais prendado dos filhos de Deus, já foi concedida semelhante demonstração de regozijo como a que saudou o infante nascido em Belém. Anjos de Deus entoaram seus louvores sobre as colinas e planícies de Belém. Glória a Deus nas alturas, cantavam eles. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Oh, que hoje a família humana reconhecesse este cântico. A declaração então feita, a nota ferida então, o tom iniciado hão de avolumar-se e estender-se até o fim do tempo e ressoar até os confins da terra. É glória a Deus, é paz na terra, é boa vontade aos homens. Quando surgir o sol da justiça, com salvação debaixo das asas, o hino então iniciado nas colinas de Belém ressoará pela voz de grande multidão, como a voz de muitas águas, dizendo: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19, verso 6. Por sua obediência a todos os mandamentos de Deus, Cristo operou a redenção do homem. Não fez isso transferindo-se para outro, mas tomando em si a humanidade. Assim, Cristo deu à humanidade uma existência provinda dele mesmo. Levar a humanidade a Cristo, levar a raça caída à unidade com a divindade. Tal é a obra da redenção. Cristo tomou a natureza humana a fim de que pudessem os homens ser um com Ele, como Ele é um com o Pai, a fim de que Deus possa amar ao homem como ama seu Filho unigênito. Os homens possam ser participantes da natureza divina e ser completos nele. O Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, à perfeita natureza divina humana de Cristo. Esta união é representada pela união da videira e seus ramos. O homem finito une-se à varonilidade de Cristo. Por meio da fé, a natureza humana assimila a natureza de Cristo. Somos feitos um com Deus em Cristo.